Como que a gente vence isso? Como que a gente vence esse crime organizado, essas falácias? A Cleusa comentou aqui no YouTube, ó, devemos ter conhecimento para oferecer aos interagentes aquilo que ele necessita, né? Os que não possuem uma condição financeira muito ampla, ter recursos simples para dar o acesso. E outra questão que eu achei que você ia colocar aqui, ter conhecimento para saber discernir o que realmente é bom, o que realmente é necessário, eficiente e condizente com a recomendação que nós estamos propondo, que nós vamos trazer para o nosso interagente. Em outras palavras, nós precisamos saber quais marcas são confiáveis, quais produtos são confiáveis, quais as melhores opções. Alguns dias atrás, o Dr. Baracate postou aí lista de creatina, né? Saiu uma divulgação da Anvisa com marcas de creatina, suplemento de creatina, que foram reprovados, uma lista de marcas reprovadas e, claro, lista de marcas aprovadas. Então tem que tomar muito cuidado, tá atento a todos os aspectos também com suplementos, porque existem pessoas mal intencionadas com interesse. E aí, o que acontece? Os ensaios clínicos. Olha onde que vai a corrupção, né? Casos de manipulação de ensaios clínicos. Eu coloquei os tópicos aqui para eu lembrar da leitura desse livro. A corrupção não é só em relação à venda, não é só empurrando medicamentos, não é só do lado da medicina. Mesmo pacientes ajudam nesse processo de corrupção. Pacientes que participam dos estudos, que participam dos ensaios clínicos que deveriam ser randomizados, duplo cego, com placebo e tudo mais. Muitas pessoas por pouco dinheiro, vamos dizer assim, né? Recebe ali um suborno para dar o seu parecer ou para ter aí um viés favorável a um estudo, a indústria que está patrocinando determinado estudo. Então, vou citar um exemplo aqui. Pegam lá 500 pessoas, vão fazer um estudo para avaliar a incidência de efeitos colaterais de um determinado medicamento anti-inflamatório, não esteroidal e tal. Aí é uma molécula nova, para ser patenteada tem que ser uma molécula que não existe na natureza, não pode se patentear vitaminas, suplementos, nutrientes. E aí tem um período de exclusividade dessa patente, vai depender do país, claro, da região, mas em média 5 anos. Então a indústria descobre uma molécula nova. O anti-inflamatório não esteroidal vai fazer um estudo, um ensaio clínico com 500 pessoas. Então vai administrar para 250, estão sofrendo com dor no medicamento. Para outras 250, vai administrar um placebo. Né? E aí tem que embaralhar isso entre as pessoas. O estudo é bem aleatório para as pessoas não saberem o que elas estão tomando, para poder identificar o que foi efeito placebo e o que foi efeito real. E quais as consequências daqueles que fizeram uso, quais os efeitos colaterais, enfim, e o resultado. Muitas vezes acaba se manipulando esses resultados, essa manipulação por parte do cientista, e muitas vezes acaba se subornando os clientes para todo mundo falar, não, realmente foi muito bom, isso aqui funcionou, uma beleza, me dá meus $50 aí, e ó, vai para casa com um dinheirinho no bolso, não tá nem aí para os efeitos. Vocês sabem como é brasileiro, americano, talvez nesse aspecto, uma boa parte que está vulnerável, imigrantes, não vão ser muito diferentes, né? E não é só Brasil. Esses dias um amigo meu estava falando de um documentário que está, acho que no Netflix, falando da... Não, é um filme, desculpa, um filme falando da máfia no Japão, a máfia Yakuza, e domina o Japão, que controla o Japão em grande parte.
estava falando isso nesse documentário. Então não é só aqui, né? Vai ter máfia em todo lugar. Esse mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. Então, infelizmente, tem assim em todo lugar esse controle de interesses, esse lobby. E eu não estou falando nem de indústria nem da indústria da droga mesmo, dos entorpecentes, né? Que essas daí são 100% nocivas. Mas aquelas que deveriam estar a nosso favor, infelizmente, têm esse interesse. E aí uma pergunta legítima, muito importante aqui da Márcia. Como saber se a farmácia de manipulação, mesmo sendo conhecida no mercado, estão manipulando com qualidade? Pergunta porque fez o orçamento com diversas farmácias e houve diferenças consideráveis de valor. É lamentável acontecer isso, né, Márcia? Não devia acontecer isso também, eu não entendo bem. E é um problema difícil também ser melindroso, olha. Na prática, a gente tem que ir vendo o resultado, conhecer a diretoria da farmácia, o farmacêutico, tentar ver a idoneidade, né, dessa empresa. E o difícil nesses casos não é necessariamente saber qual é a correta, porque geralmente as melhores elas acabam cobrando mais caro. O problema é que algumas se aproveitam do nome e acabam cobrando muito mais caro. E aí a gente fica perdido. Porque você quer um valor condizente, né, um valor coerente num produto bom. E aí? Aí fica um pouco difícil. Nós temos sempre buscado ter cuidado, nossos parceiros também nesse sentido. Não temos vínculo jurídico, contrato com nenhuma farmácia. Né? A gente tem parceria com a Maria Rocha no sentido de disponibilizar conteúdo, disponibilizar as formulações, o conhecimento, o Dr. Fernando Scremin e tudo mais. E aí a gente acaba indicando uma das que nós conhecemos como confiável, até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário, esperamos que não se prove. Mas a gente tem que ser franco nesse sentido de que muitas vezes pode acontecer de mudar a direção da farmácia, mudar a gestão e haver uma mudança também na idoneidade. Então, a gente está sempre buscando essa coerência. Não é fácil, né? Na prática, eu vejo sempre o seguinte: está tendo efeito, está tendo resultado, a pessoa está fazendo uso de um suplemento de determinada farmácia, não tem resultado, aí vem outra e outra, a gente vai vendo, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Então a gente tem que ter o feedback dos nossos clientes, dos nossos interagentes, para ver na prática esse resultado e sempre que possível ver os laudos técnicos. A farmácia fornece laudo técnico confirmando a idoneidade dos ativos que são utilizados ali, né? Quando possível, você pode até ir à farmácia, fazer uma visita, aí vai depender do nível de acesso e intimidade que você tem. Mas temos que considerar isso também. A Thaís está dizendo que tem um filme no Netflix que mostra essa corrupção da indústria farmacêutica. Máfia da Dor, filme no Netflix. Eu não tenho Netflix, mas eu sei que tem muita coisa que está sendo denunciada aí, né? Bom, Grace está perguntando se eu conheço os suplementos Nemasway. Não conheço. Não conheço. Tem muita marca, muita marca. E sempre vem essa questão, essas perguntas. Eu não consigo ter lista de tudo. Por exemplo, a gente tem que ficar atento. Esse da creatina eu não estou com a lista não, mas vai lá no Instagram do Dr. Baracate que tem lá.